A União Europeia é uma união económica e política constituída por 27 Estados-membros independentes, situados principalmente na Europa. A União Europeia originou-se da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e da Comunidade Económica Europeia, formadas por 6 países em 1957, e foi no Tratado de Maastricht que foi instituído o nome atual da União Europeia, em 1993. Assim, nos anos que se seguiram, o território da União Europeia foi aumentando de dimensão, através da adesão de novos Estados-membros, ao mesmo tempo aumentava a sua influência através da inclusão de novas competências políticas. Para além disso, a União Europeia é constituída por instituições. Estas são a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu, o Conselho da União Europeia, o Conselho Europeu, o Tribunal de Justiça da União Europeia, o Tribunal de Contas Europeu e o Banco Central Europeu. No entanto, o Parlamento Europeu é o único órgão diretamente eleito, a cada 5 anos, pelos cidadãos da União Europeia. Através da política externa e de segurança comum, a União Europeia exerce um papel de defesa e também tem importância nas relações externas. Tem em todo o mundo missões diplomáticas permanentes, estando representada nas Nações Unidas e na Organização Mundial do Comércio. Com uma população total de aproximadamente 448 milhões de pessoas, o que representa 5,7% da população mundial, a União Europeia gerou um produto interno bruto de 12,2 mil milhões de euros em 2010, o que representa cerca de 20% do produto interno bruto global. Assim, após todos estes objetivos e estratégias que levaram a União Europeia a trazer tanto sucesso, harmonidade e paz, em 2012 a mesma consegue ganhar o Prémio Nobel da Paz. A União Europeia surgiu em seguimento de um clima de guerra e, por isso, o seu grande objetivo desde o início foi promover a paz entre as nações. Nesta altura, verificava-se também uma grande dependência dos países da Europa Ocidental em relação aos Estados Unidos, e o surgimento da União Europeia serviu também para acabar com essa situação, criando assim uma Europa forte e unida a nível político e económico. Ao longo do tempo, com a adesão de diversos países, a realização de várias conferências e a assinatura de tratados foram-se definindo ainda mais objetivos, e hoje em dia os objetivos da União Europeia consistem em criar um espaço de livre circulação de mercadorias, capitais, serviços e também pessoas, estabelecer um mercado interno, promover um desenvolvimento sustentável assente num crescimento económico com preços estáveis, uma economia de mercado competitivo que ofereça emprego e progresso social. Eles lutam também para proteger e melhorar a qualidade do ambiente, fomentar o progresso científico e tecnológico, combater a exclusão social e a discriminação. Eles promovem a justiça, a segurança, a igualdade entre todos os cidadãos e protegem os direitos das crianças. Eles promovem também uma coesão económica, social e territorial e a solidariedade entre os países da União Europeia. E desde o início da sua formação, eles respeitam a diversidade cultural e linguística da União Europeia. Para além disso, a União Europeia foi estabelecendo também objetivos a cumprir num panorama mundial, que giram em torno da afirmação da Europa enquanto centro económico e da contribuição a nível social e político. Atualmente, esses objetivos são estabelecer uma união económica e monetária cuja moeda é o euro, afirmar e promover os seus valores e interesses, contribuir para a paz e para a segurança mundial, contribuir também para o desenvolvimento sustentável da Terra. Eles promovem também a solidariedade e o respeito entre os povos, o comércio livre e equitativo e a proteção dos direitos humanos. E, por fim, eles apoiam o cumprimento do direito internacional. Agora iremos falar dos diferentes tratados e alargamentos que fazem parte da história da União Europeia desde os dias da sua formação até aos dias de hoje. O primeiro tratado assinado foi o Tratado de Paris em 1951, que ditou a criação da CECA, ou a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. A CECA tinha como objetivo tornar independentes os setores de carvão e do aço para que os países deixassem de poder mobilizar as suas forças armadas sem que os restantes tivessem conhecimento, diminuindo assim a desconfiança e a tensão existente nos países após a Segunda Guerra Mundial. Outro objetivo era a recuperação económica da Europa através da livre circulação do carvão e do aço. A CECA teve o seu fim em 2002. O segundo tratado assinado foi o Tratado de Roma em 1957, que ditou a criação da CEE e da Euratom. Tinha como objetivo a criação de uma união aduaneira, a criação de um mercado comum, a aproximação das legislações nacionais, a instituição de um Fundo Social Europeu e a adoção de uma política comum no domínio da agricultura. As principais mudanças do Tratado de Roma foi o aprofundamento da integração europeia, que passou a abranger uma cooperação económica. O primeiro alargamento da Comunidade Europeia deu-se em 1957, com a entrada da França, da Alemanha, da Itália, do Luxemburgo, da Holanda e da Bélgica. A União Aduaneira foi criada em 1968, com os objetivos de eliminar as barreiras alfandegárias entre os países aderentes e a introdução de uma pauta aduaneira comum, aplicável às mercadorias provenientes de países terceiros.
teve assim como consequências o nascimento do maior mercado comum. Em 1973 deu-se lugar ao segundo alargamento da União Europeia, com a entrada do Reino Unido, da Irlanda e da Dinamarca. 8 anos mais tarde, em 1981, entrou a Grécia. Em 1986 foi assinado o Ato Único Europeu, que tinha como principais objetivos proceder à reforma das instituições para preparar a adesão de Portugal e Espanha e simplificar a tomada de decisões na perspectiva do mercado único. As principais mudanças registadas na Europa após o Ato Único Europeu foram a extensão da votação por maioria qualificada no Conselho, tornando assim mais difícil que um único país possa vetar uma proposta legislativa, e a introdução de processos de cooperação e de comum acordo que conferiam maior peso ao Parlamento. O Ato Único Europeu prevê também a redução dos desequilíbrios entre os Estados-membros, a harmonização dos membros de trabalho, a proteção do ambiente e o reforço do sistema monetário europeu. Após a assinatura do Ato Único Europeu, deu-se a entrada de Portugal e Espanha na União Europeia em 1986. Em dezembro de 1991, os Estados-membros da União Europeia reuniram-se na Cimeira de Maastricht, no sentido de fortificar a União Económica e promover a União Política. Fruto desta cimeira, o Tratado da União Europeia foi assinado a 7 de fevereiro de 1992, tendo entrado em vigor somente em 1993. O Tratado de Maastricht instituiu uma União Europeia assente em 3 pilares: o das Comunidades Europeias, que integravam então a CECA, a CEE e a Euratom. Outro ponto era a política externa de segurança comum, a PESC, que pretende que os membros do organismo europeu estejam em conjunto na cena política internacional e se desenvolva uma política de defesa comum. Por último, o pilar da cooperação nos domínios da justiça e dos assuntos internos, que interferem em questões como o direito de asilo, a imigração, a luta contra o tráfico de droga, a cooperação entre políticos e os Estados-membros da União Europeia. Em 1993, os Estados-membros da União Europeia reuniram-se na Cimeira de Copenhaga. Depois do colapso do Bloco Soviético, os antigos países satélites da União Soviética não tardavam em focar atenções na União Europeia, visto que desejavam integrar esse organismo. Apesar das reticências iniciais, os Estados-membros aceitaram, na Cimeira de Copenhaga, em 1993, que os países da Europa Central e de Leste se tornassem membros do organismo europeu. Todavia, nessa cimeira ficaram estipulados os requisitos que tinham de ser cumpridos para a adesão destes países, os chamados critérios de Copenhaga, que eram estes: os Estados-membros teriam de garantir a estabilidade das instituições democráticas, o Estado de Direito, os direitos humanos e o respeito à proteção das minorias, a existência de uma economia de mercado com capacidade para suportar a pressão concorrencial, a capacidade para assumir as obrigações da adesão, incluindo os objetivos da União Europeia, económica e monetária. Em 1995, deu-se a entrada da Áustria, da Suécia e da Finlândia. Em 1997 foi assinado o Tratado de Amsterdão, que tinha como objetivos proceder à reforma das instituições para preparar a adesão de mais países à União Europeia, fazer emprego e dos direitos dos cidadãos o ponto fulcral da União, suprimir os entraves à circulação e reforçar a segurança, reforçar o papel da Europa no mundo. As principais mudanças após o Tratado de Amsterdão foram a alteração, renumeração dos artigos e consolidação dos tratados da União Europeia e da Comunidade Económica Europeia, o reforço da transparência do processo de tomada de decisões. Em 1999 entrou em funcionamento o Banco Central Europeu, um organismo supranacional que gera o euro, salvaguarda a estabilidade dos preços e, por fim, define e executa a política monetária da zona euro. A 1 de janeiro de 1999, os 11 países que cumpriram atempadamente os critérios da convergência adotaram o euro, abdicando de um dos mais poderosos símbolos da sua soberania e identidade, a moeda nacional, embora só se viesse a concretizar em 2002. Em 2004, deu-se o maior alargamento da história da União Europeia, com a entrada de países como a Estónia, Letónia e Lituânia, a Polónia, a República Checa, a Eslováquia e a Eslovénia, o Chipre, a Malta e, por fim, a Hungria. O Tratado de Lisboa foi assinado em 2007 e tinha como principais objetivos tornar a União Europeia mais democrática e eficaz e mais apta a resolver problemas a nível mundial, como as alterações climatéricas, permitindo-lhe falar a uma só voz. As principais mudanças após o Tratado de Lisboa foram o reforço dos poderes do Parlamento Europeu, a alteração dos procedimentos de votação no Conselho, a introdução da iniciativa da cidadania, a criação de carga de presidente permanente do Conselho Europeu e de alto representante para os negócios estrangeiros e de um novo serviço diplomata da União Europeia. Em 2007 deu-se mais um alargamento da União Europeia com a entrada dos países Roménia e Bulgária. O
O último alargamento até agora da União Europeia deu-se em 2013 com a entrada da Croácia, embora em 2020 ocorresse a saída do Reino Unido com a operação Brexit. A UE, assim como a própria democracia, é claramente um organismo vivo. Após tantos anos da sua criação e de tantos obstáculos ultrapassados, surge a dúvida. Qual será o futuro da Europa? Tudo ficará como está? Chegaremos alguma vez ao sonho da Europa Federal? Ou seja, orgulhosamente direi eu que sou europeu, mesmo antes de afirmar que sou português? Estas são as interrogações que todos temos e que, em abono da verdade se diga, ninguém tem a resposta. Posto isto, resta-me enumerar alguns dos desafios que enfrentamos. Desafios esses que, depois de ultrapassados, seguramente conseguirão elevar a UE para outro patamar de coesão. O problema é se deixarmos de encontrar soluções. E aí, o futuro da UE estará irremediavelmente em perigo. Em 2023, estes são claramente os maiores desafios que enfrentamos. À cabeça surge logo a questão ambiental, e que foi considerada a de maior exigência. Por motivos óbvios, não é preciso pensar muito para saber que sem o mundo não conseguimos manter a União Europeia. Pede-se aos líderes que façam das suas políticas ambientais algo mais ríspido, algo mais ousado, algo que consiga ao mesmo tempo ser mais eficaz. Outro dos exemplos é a globalização, como é óbvio, obriga a União Europeia a tornar a sua economia mais competitiva, enfrentando a concorrência não só dos Estados Unidos e da China, como dos países emergentes, assim como o Brasil, e tendo sempre em conta os direitos humanos, como é óbvio. Outro dos problemas que enfrentamos é a segurança, já que estamos constantemente ameaçados devido às tensões étnicas, ao aumento do terrorismo e à proliferação de redes de crime organizado. Para além disso, como é óbvio, não podemos esquecer que pela primeira vez desde o fim da Guerra Fria somos ameaçados por um conflito militar de grande escala. E apesar de indiretamente, passamos por uma guerra em solo europeu com efeitos colaterais aos países da União e que, como é óbvio, é mais um obstáculo para ultrapassar. Para concluir, falta falar daquilo que, a meu ver, é o maior perigo para o que resta da União Europeia: a ascensão galopante da extrema-direita. O centro e a própria esquerda deixou de encontrar respostas para os problemas da União. Como se sabe, a extrema-direita costuma ter uma ideologia muito centrada em ideais como o nacionalismo e o patriotismo. E aqui surge mais uma dúvida. Como poderá a UE tornar-se mais unida com nações que se tendem a isolar? Entrada em algo factual, a UE sofreu uma dura perda com o Brexit. E como se sabe, se Le Pen subir ao poder nas próximas eleições, algo que não é tão descabido quanto isso, poderemos estar na iminência de perder também a França. E a dúvida que se coloca é: a UE será capaz de se manter após perder duas das suas maiores economias num tão curto espaço de tempo? Mais uma resposta que ninguém sabe, mas que ao mesmo tempo todos tentamos adivinhar. E no meio de tantas interrogações e de possíveis soluções, temos pelo menos a certeza de uma coisa: que a UE ainda permanece viva, assim como a vontade de se tornar mais coesa e assim como a vontade de se tornar mais unida.